Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto. O intuito do canal é justamente este, trazer algumas revelações para vocês. Quando a maioria das pessoas olha para uma imagem como essa que está na tela, talvez apenas acredite que seja uma montanha com uma elevação razoavelmente peculiar, em linha praticamente reta, com um planalto estranho no topo. Se nós descermos aqui um pouquinho, veremos que há outra formação muito semelhante a esta nesta foto, né? E nesta quarta aqui também. Sendo que nessa terceira, o que se assemelha apenas a esta elevação em linha reta aqui, sendo que o planalto não existe, mas sim uma espécie de corte, né, em uma linha diferenciada. Esse tipo de formação aqui, pessoal, se vocês pesquisarem, vão encontrar as milhares ao redor do mundo. A maioria das pessoas olha e não percebe. Nós temos dessas aqui até muito próximas de nós aqui no Brasil. E há quem diga que isso aqui, e eu vou direto ao assunto, acredite quem quiser, há quem diga que isso aqui se trata de antigas árvores de silício. O nosso mundo teria, segundo essa teoria, uma história muito mais antiga do que as pessoas imaginam, não que tivesse milhões de anos, como falsamente se diz por aí, né, que a história do Homo sapiens veio do homem de Neandertal e do macaco e daí por diante. Isso é uma grande balela, uma bobagem, que só, me desculpe quem acredita nisso, mas só um idiota completo acredita em algo assim. A história do mundo é muito, mas muito complexa e muito mais interessante do que eles têm nos dito. E muitas coisas ficaram no passado, né, como essas aqui. Vocês sabem, eu estive dando uma volta pela Alemanha na semana passada, vi muitas pedras velhas, como eu dizia, né, que marcam a nossa história e mostram também muitas vezes como nós aqui no Brasil estamos muito atrasados em relação aos continentes que possuem aí milênios já de história, né? E aí quando você vê ruínas como essa aqui, você começa a imaginar o que aconteceu, né, para que isso aqui acabasse dessa maneira. Aqui eles tentam reproduzir aquilo que seria a imagem anterior, né? Então o que eles fizeram foi desviar o rio para essa série de moinhos. E isso aqui se tratava exatamente disso, de uma série de moinhos. Na verdade, um complexo, né? Um complexo de moinhos de águas romanas do século II depois de Cristo. Eu cheguei a visitar uma cidade lá na Alemanha de 15 antes de Cristo, do ano 15, né? Não do século 15 antes de Cristo, e que estava praticamente como era. Não diria como era na época, né, mas em algumas partes sim. Não como ela era inteira, mas tinha partes dela que estavam intactas, né, da rota que Roma tinha até aquela região do Império Romano. Então muita coisa aconteceu. Isso aqui, né, servia como um conjunto de 16 rodas d'água para moer o que eles calculam que seria aproximadamente 25 toneladas de farinha por dia. E acabou assim, ó, algo majestoso, né? Construído com pura pedra, pura rocha, né? Então não há nada que o ser humano construa que vá ficar de pé para sempre, embora algumas coisas tenham permanecido por mais tempo, né? Mas coisas assim acabam colocando tudo abaixo, né? Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu Lisboa agora e acordou portugueses nessa madrugada. Isso serve para dar humildade para o ser humano, né? Nós não estamos aqui para sempre, nem as obras que nós erguemos com nossas mãos ficarão aqui para sempre. Isso é um tanto quanto libertador, né? Porque óbvio que nós devemos, em tudo aquilo que nós fazemos, né, no nosso trabalho, aplicar dedicação e força segundo as nossas capacidades, né? Mas nunca nos esquecendo que nós estamos aqui de passagem e até mesmo as coisas que nós erguemos, as nossas obras, né, também estão aqui de passagem. Não vai ficar pedra sobre pedra. É quando vier o Big One. Esses pequenos já derrubam grande parte, imagine quando vier o grandão aí que está profetizado.
Então, um terremoto de magnitude 5,3 na escala Richter foi registrado em Portugal na madrugada de ontem, né, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. De acordo com os dados, o tremor aconteceu por volta das 5h11, a uma profundidade de 16 quilômetros. Isso me faz lembrar aquela live que eu fiz, pessoal, das Ilhas Canárias, lembra? Quem está comigo lá na comunidade assistiu a live das Ilhas Canárias. E, de fato, né, mais terremotos estão acontecendo próximas às Ilhas Canárias. Né? O risco vulcânico nessas ilhas, com quase 400 tremores em 72 horas. Um forte enxame de terremotos começou sobre a área do vulcão. Isso aqui não é de agora, tá? Mas só para vocês verem que a região das Ilhas Canárias aí, está também sob risco de desabar. Né? 392 terremotos foram registrados em 72 horas. Abram suas porteiras, é uma questão de vida, diz prefeita de município paulista. Né? O país aí está enfrentando uma série de incêndios, uma boa parte deles é criminosa. Eu vi aí uma imagem de satélite. Hoje a gente já não sabe se aquilo que vê é verdadeiro ou não, porque até mesmo o que é um satélite não é bem aquilo que as pessoas pensam, né? Mas se aquela imagem, aquele vídeo for verdadeiro, mostrando uma série de municípios de cima, né, em que todos os incêndios teriam começado ao mesmo tempo, nós percebemos que isso não é por acaso. Né? Foi filmado um cidadão ou outro ali ateando fogo, tem imagens disso. Agora, o que de fato está acontecendo, não se sabe. Né? Tem muita coisa acontecendo. Como, por exemplo, isso aqui. O nosso canal aqui, esse canal de revelação, ele começou quando o canal Casando o Verbo, que agora, para quem não sabe, eu já estou gravando vídeos de novo por lá. Eu estou tocando 3 canais, né? O Geopoliticando, esse aqui, e o Casando o Verbo. Cada um com uma temática bem diferente da outra. Esse aqui começou com o fim daquele, ou com a suspensão, melhor dizendo. E aqui nós fazíamos a revelação no começo de estruturas antigas, de mistérios, né? Depois a gente foi moldando um pouquinho ele, trazendo também situações de tecnologia e principalmente coisas envolvendo as profecias. E esse tipo de coisa aqui, por mais que pareça corriqueira e que não tenha nada a ver com algum tipo de revelação, afinal de contas, que tipo de revelação haveria em uma mobilização nacional de coleta de DNA de familiares desaparecidos? O que está acontecendo? Com uma boa intenção, creio eu, né? O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, né, e o Instituto Geral de Perícias, está coletando o DNA de familiares de pessoas desaparecidas. O intuito, penso eu, que é muito bom. Por quê? Porque quando você encontra uma pessoa desaparecida, seja porque ela perdeu a memória, porque ela sofreu um choque, né, muito grande por ter sido levada na enchente, ou perdendo seus bens, ou outros parentes, ou até perdido a vida, né, e depois é encontrado o corpo da pessoa, às vezes precisa de uma maneira de identificar ela mais facilmente, e o DNA facilita isso. Só que há um problema com isso, e isso é uma opinião minha, né, de que a partir do momento em que o seu DNA é fornecido, e nós sabemos que cada vez mais estão fornecendo DNA, alguns até para saber qual é a sua ancestralidade, outros para saber se tem tendência a ter uma determinada doença ou não. Enfim, eu já falei para vocês que, na minha opinião, isso acaba entregando, sabe-se lá para quem, num momento é para um instituto talvez sério, mas nós já mostramos aqui vídeos e matérias da 23andMe, que foi hackeada e que o banco de dados de DNA de milhares de pessoas foi vazado, milhões, aliás. Então você acaba se tornando vulnerável, porque hoje já é possível criar doenças que ataquem diretamente um DNA específico. Então, aquilo que é uma boa intenção, às vezes pode acabar trazendo consequências ruins. É só um alerta, né? É óbvio que cada um vai tomar a decisão que quiser, mas nunca se esqueçam disso aí também.
Cientistas alertam para uma anomalia nos polos da Terra capaz de provocar efeitos devastadores no Brasil. A anomalia pode afetar todo o hemisfério sul. Pessoal, aqui no sul do Brasil está extremamente frio nesse momento, mas muito frio. De repente, esfriou. Já estava um pouquinho frio, não é que teve alguns dias de calor, esfriou um pouquinho mais, mas de repente esfriou tanto ao ponto de nevar em algumas regiões de Santa Catarina, de novo, em pleno final de agosto, e algumas regiões aí deu muita geada, né? O que afeta a colheita, enfim. Só que essa anomalia, ela tanto traz frio, como pode elevar temperaturas acima da casa dos 47 graus. A anomalia nos polos do planeta cozinhará o Brasil com temperaturas de 47 graus por meses, diz a matéria aqui do Diário do Litoral. Cientistas estão observando e monitorando as recentes alterações com muita preocupação. Embora eles digam que isso tudo é por conta de atitudes do ser humano, que está queimando carbono, etc., etc., eu digo que isso aqui também faz parte das revelações, né, que nos foram dadas lá pelos antigos profetas, que eram extremamente sábios, muito mais do que qualquer homem da atualidade, e sábios o suficiente para terem contato com informações que nós, até hoje, em grande parte, não conseguimos decifrar. Chuvas fora de época, ondas de calor que não existiam, ressacas mais violentas, tornados em regiões que nunca haviam registrado o fenômeno antes e agora instabilidade de grande preocupação no vórtice polar sul colocam cientistas em apreensão. E ainda eu digo para vocês, essas ressacas violentas aqui vão colocar muita gente de joelhos ainda para clamar para Deus, porque hoje mais da metade da população do Brasil e do mundo, né, vive nos litorais. As pessoas não precisam mais estar em tão grande quantidade no campo produzindo, né? Porque hoje um trator faz o trabalho de 1000 homens, sabe-se lá, se não mais ainda. Né? E aí acabaram nas cidades, né? Dependendo de poucos agricultores para levar a comida para as cidades. E talvez um dos lugares mais agradáveis de se viver seja mesmo o litoral. Acredito que seja. Mas ele vai ter consequências, né? As pessoas vão enfrentar a própria... É dito, né, que as nações teriam apreensão por conta do bramido dos mares. Hoje eu estou gaguejando. Né? Para entender melhor, o vórtice polar é uma gigantesca massa de ar frio que circula em forma de correntes de vento sobre os polos. No hemisfério sul, os cientistas observam de forma apreensiva há algumas semanas a movimentação dessas correntes que estão acontecendo de maneira desordenada, instável e preocupante. Por quê? Porque o mundo ele não vai mais ser aquilo que nós conhecemos durante um determinado período. Quando os cataclismos começarem, eles virão todos de uma vez só. O mundo vai sofrer uma grande transformação. É necessário preparação, pelo menos psicológica, para isso. E aí, o mundo já está com problemas de ânimo, né? As pessoas hoje estão extremamente estressadas, né? Veja aí quanta guerra, quanta disputa por energia, por combustível, por sobrevivência, na verdade. O dinheiro, essa busca por tudo aí é mais uma busca por sobrevivência, ou melhor, vamos nos corrigir, porque sobrevivência, se toda a humanidade se unisse, sobreviveria, né? Mas o problema é a ganância. Alguns querem tudo para si, ao ponto de dizerem que há carbono demais no mundo e quererem que as pessoas não tenham mais filhos e aplicarem políticas de encerramento da vida dos idosos mais cedo. Tudo isso por quê? Porque eles querem que o espaço sobre só para eles, né? Então, óbvio que isso aí não ficará impune. Né? E o chefe da ONU está emitindo um SOS mundial pela rápida elevação do Oceano Pacífico. Não é só o Pacífico. Né? Antônio Guterres, secretário-geral, emitiu o comunicado na noite desta segunda-feira. Em uma cúpula de ilhas do Pacífico, onde apresentou um relatório que revela uma elevação acelerada do nível do mar na região. Estou em Tonga para emitir um SOS mundial. Salvem nossos mares sobre a rápida elevação dos níveis do mar. Uma catástrofe à escala mundial está colocando em risco este paraíso do Pacífico.
É aquela história, né? Quanto menos pessoas tiver, menos possibilidade de aqueles que sobrarem terem de lutar pelos recursos poucos que vão restar, né? Caso essas catástrofes ocorram todas ao mesmo tempo. Então o discurso, na minha opinião, é muito nesse sentido aí. E os super ricos estão se preparando para esse momento, né? Os bunkers, porque eu sei, tem aqueles pobres coitados que ficam rindo enquanto a gente fala sobre esse tipo de coisa, porque são ignorantes, né? Embora que o que tem para fazer se não rir, né? Porque quem é que pode se preparar como os super ricos estão se preparando, né? Os bunkers de sobrevivência das elites são um sinal de que elas estão sofrendo dos mesmos medos que assolam tantas pessoas comuns em um mundo que está se desintegrando. Uma outra revelação que está no livro das revelações, chamado Apocalipse, diz que os ricos e os pobres, os senhores e os servos, etc., etc., vão se refugiar nas rochas e nas fendas das rochas, né, para escaparem da ira do Cordeiro, mas não escaparão. Vários anos atrás, a atriz Aubrey Plaza informou a Conan O'Brien que ela havia comprado aulas de helicóptero para seu namorado. Ele nunca demonstrou interesse em voar, ela brincou. Mas eu apenas dei a ele para o caso de o mundo ter virado uma M e precisarmos voar para longe. Eu preciso estar com alguém que possa operar um helicóptero. Não sei se dá para operar um helicóptero em ventos aí de 300 km por hora. Né? Enfim, pessoal. Esse símbolozinho aqui e o Fallout tem tudo a ver. Vamos nos preparando aí, essa preparação é mais que no sentido de se conectar com Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo do que qualquer outra coisa. Os tempos estão chegando. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.